Sempre fui metódico. Minhas finanças estavam sob controle, investimentos bem distribuídos, patrimônio crescendo trimestre após trimestre. Aos 36 anos, com um império construído com esforço, disciplina e visão, eu me orgulhava de cada conquista. Sabia jogar o jogo do mercado, lidar com riscos, reconhecer oportunidades e agir com precisão. O que eu não sabia era que um simples erro de digitação, um deslize quase ridículo, seria capaz de me arrastar para um dos momentos mais conturbados da minha vida. Naquela manhã de terça-feira, segui minha rotina como sempre. Abri o app do banco enquanto tomava café e revisava algumas transações. Estava fechando a compra de um terreno em Angra dos Reis. A propriedade era cinematográfica, com vista privilegiada para o mar, deck para lancha e até heliponto. Tudo já havia sido acertado com a corretora. Restava apenas transferir a entrada no valor de R$ 100.000. Copiei a chave Pix que havia sido enviada, colei no aplicativo do banco e confirmei a transação. A ação era tão automática que sequer revisei o nome do destinatário. Minutos depois, ao receber a confirmação, percebi que o nome que aparecia no comprovante não correspondia ao da corretora. O coração acelerou. Tentei cancelar, busquei o suporte do banco, entrei em contato com meu gerente e até abri um chamado no Banco Central. Nada disso teve resultado imediato. O dinheiro havia sido enviado para uma conta de um completo desconhecido. O nome no comprovante era de um homem chamado Lucas. Não o conhecia, nunca tinha ouvido falar. Após rastrear o contato, enviei mensagens e tentei resolver a situação da forma mais civilizada possível. Expliquei o ocorrido, detalhei que havia cometido um erro e que precisava reaver o valor, esperando que ele compreendesse e devolvesse o dinheiro. A resposta que recebi foi direta, fria, desinteressada e, sobretudo, cruel. Foi nesse momento que percebi com quem estava lidando. Busquei informações sobre o sujeito e descobri que morava em uma região periférica de São Paulo, vivia de bicos, acumulava dívidas e não tinha absolutamente nada a perder. O golpe havia sido um presente do acaso para ele, e ele não tinha a menor intenção de abrir mão o meu dinheiro que, por engano, caiu em sua conta, até então negativada. Contratei um advogado imediatamente e movi uma ação judicial exigindo a devolução do valor. Enquanto o processo tramitava lentamente, algo inesperado aconteceu. Fui surpreendido com uma citação judicial. O mesmo homem que havia se apropriado indevidamente do meu dinheiro agora me processava. A acusação era absurda. Ele alegava perseguição, danos morais, constrangimento e ameaça. De vítima, eu passava a réu no tribunal da opinião pública. A situação se agravou rapidamente. A mídia local pegou o caso e começou a explorá-lo. Pintaram o retrato de um ricaço impiedoso contra um cidadão comum que apenas havia recebido um Pix por engano. Ignoraram todos os fatos relevantes. Ignoraram que o dinheiro era fruto de um erro evidente e que ele se negava a devolver. O jogo de narrativas era cruel e, infelizmente, eficaz. Comecei a ser visto com desconfiança por alguns investidores e sócios. A reputação, que levei anos para construir, começava a sofrer rachaduras. Havia quem questionasse minha postura, quem achasse que estava sendo implacável, mesmo com toda a documentação provando o contrário. Em paralelo, o processo criminal contra Lucas avançava, mas a opinião pública já havia feito seu julgamento, e ele não me favorecia. Foi então que o inesperado aconteceu mais uma vez. Meu filho Mateus, na época com 18 anos, estudante universitário, procurou-me com um semblante abatido. Sem saber de suas ligações com o caso, demorei a entender o motivo dele estar tão desesperado. Mas a verdade veio como um soco no estômago. Ele havia engravidado uma mulher, que para nossa surpresa era filha do Lucas, o homem que não queria me devolver o dinheiro. Pensei logo, que mundo pequeno, como seria possível meu único filho se envolver com a filha de quem, por acaso, havia feito um Pix por engano? A mulher, chamada Melissa, tinha conhecido meu filho em uma festa e, sem qualquer envolvimento anterior entre as famílias, os dois haviam se relacionado. Quando descobriu a gravidez, ela conversou com o meu filho e apresentou sua família para ele. A conexão era surreal. O homem que havia me roubado agora era, teoricamente, o avô do meu futuro neto.
Uma reviravolta digna de novela, mas com impacto real na minha vida pessoal, familiar e emocional. Melissa garantiu que não sabia da história do Pix no início do relacionamento e que jamais teria se envolvido se soubesse. Alegava que sua relação com Lucas era instável, cheia de abusos e que já planejava se afastar dele. A verdade? Nunca saberei com precisão. A gravidez no início foi um choque absoluto. Ninguém estava preparado, nem Melissa, nem meu filho, muito menos eu. Foi tratada como um erro, um acidente em meio ao caos já instalado. Eu não sabia o que pensar. Meu filho mal tinha entrado na faculdade e não tinha experiência nenhuma. Tinha toda a vida pela frente, planos traçados, metas definidas, e de repente estava diante de algo que mudaria tudo. Claro que falei, com dureza. O quanto tinha sido irresponsável. Ele mal conhecia a mãe do seu filho. Tinha sido uma relação rápida, impulsiva, sem raízes, construída em cima de noites vazias e conversas rasas. Não havia afeto real, não havia parceria. Só restava o resultado de um erro que não podia mais ser desfeito. Os primeiros dias foram um caos. Houve lágrimas, discussões, portas batidas. Passamos semanas sem conseguir conversar, sem que as palavras fossem armas. Eu não via maturidade nele. Só via imaturidade tentando fingir força. E isso me assustava. Eu tinha medo que ele sumisse, que fugisse da responsabilidade como tantos fazem, que deixasse a criança à deriva, como um peso que nunca pediu para nascer. Mas com o passar do tempo, algo inesperado aconteceu. O silêncio deu lugar à reflexão, e a raiva foi dando espaço a pequenas atitudes. Mateus, mesmo assustado, assumiu a responsabilidade. Parou de se esconder atrás de desculpas. Encarou a situação com uma coragem silenciosa que eu não esperava. Continuou os estudos, arranjou um estágio, passou a economizar cada centavo e se manteve firme ao lado de Melissa. Mesmo sem amor, mesmo sem um vínculo real com ela. Ele não fugiu. Não usou o erro como escudo e ignorou completamente o que os outros diziam. Por mais absurdo que fosse, reconheci nele uma maturidade que talvez nem eu tivesse demonstrado na mesma idade. Vi meu filho se transformar em homem diante da tragédia. E apesar de tudo, decidi apoiar. Porque a criança não era culpada. Porque no fim das contas, o que resta quando tudo falha é a escolha de fazer o certo. Minha ex-mulher, mãe do Mateus, foi cruel. Assim que soube da gravidez, fez questão de dizer que aquela criança não fazia parte da família dela. Disse com frieza que aquilo era uma vergonha, uma mancha no sobrenome. Não apareceu no hospital, não perguntou o nome. Fingiu que nunca existiu. Mesmo depois do nascimento, continuou distante. Como se ignorar o bebê fosse apagar o erro do filho. Eu vi nos olhos dela o desprezo disfarçado de orgulho. Uma mulher tão presa às aparências que preferia rejeitar um neto inocente a encarar a verdade da própria família. Nunca trouxe um presente, nunca ligou para saber se ele estava com febre, nunca perguntou se precisava de fralda. Era como se aquele bebê nunca tivesse respirado. E foi aí que eu percebi. Nem toda avó é feita de carinho. Algumas são feitas de gelo. Nesse meio tempo, o processo judicial continuava com força total. Reuni provas contundentes de que Lucas usou o dinheiro para comprar e revender bens com o objetivo de ocultar patrimônio. Também foi possível comprovar que ele coagiu testemunhas, mentiu em juízo e forjou provas. Com isso, o Ministério Público formalizou denúncia e, após meses de batalha, ele foi condenado por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Lucas cumpriu pena e, ao sair, desapareceu dos noticiários e dos círculos sociais. Melissa cortou os laços com ele definitivamente, reforçando que sua prioridade agora era criar o filho com dignidade. Minha relação com ela sempre foi contida, mas respeitosa. Apoiei o necessário para garantir uma estrutura sólida ao neto e evitei reabrir feridas que o tempo ainda curava. O caso, embora encerrado nos tribunais, nunca deixou de me acompanhar. A mídia seguiu me mencionando por anos sempre que falava sobre golpes digitais. Fui convidado para palestras sobre segurança financeira, ironicamente me tornando um exemplo da importância da atenção nos detalhes. Um erro que parecia pequeno revelou vulnerabilidades que nenhum patrimônio é capaz de blindar completamente.
Depois desse acontecimento, me tornei ainda mais cuidadoso. Comecei a rever sempre as coisas que antes fazia no automático. Acabei contratando mais pessoas para me ajudarem, pois percebi que estava sobrecarregado. Foi difícil, erros aconteciam, mas por causa daquilo minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Com o tempo, reconstruí a confiança do mercado. Meus negócios voltaram a prosperar, novos projetos foram lançados e transformei a dor em aprendizado. Mateus seguiu os estudos e se formou. Hoje é um empresário promissor, talvez mais sensato do que eu fui na sua idade. O golpe não foi apenas financeiro, foi emocional, reputacional e até familiar. Mas a forma como reagi a ele me definiu muito mais do que o erro em si. A vida é imprevisível, mesmo para os que têm tudo sob controle. E às vezes, o caos entra pela porta da frente sem pedir licença. Mas o que importa é como você se levanta. E eu me levantei.